E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho dos principais estruturas de controle da aplicação. Né? Estruturas de laço, estruturas de comparação, os principais caras. Então, iniciando pelo if. O if é talvez a primeira estrutura que você aprende na programação. Né? Então, if then else, né? E aí as diversas composições disso, os alinhamentos. Então, por exemplo, iniciando aqui, por exemplo, por um if básico, né? Se o meu checkbox, então eu estou utilizando aqui um elemento visual, se esse checkbox está marcado ou não, ele tem uma propriedade que é o checked, is checked. Se ele está marcado ou não, estou exibindo aqui uma mensagem. Então, essa é a estrutura mais básica de um if. If is checked, e aí você tem a mensagem acontecendo. Né? Outra forma, né? If then else. Então, if, se o checkbox está marcado, a mensagem, else, ou seja, caso isto não seja verdade, então a outra mensagem. Tá certo? Vamos lá. Se a gente executar esse cara. Ó, não está marcado. Se a gente marcar, aí deu a mensagem que está marcado. O if then else está marcado. Não está marcado. Tá? E aqui uma estrutura um pouquinho mais complexa, que é o alinhamento de ifs. Né? Então, por exemplo, eu tenho um primeiro if, aqui, e aí você observa essa estrutura do begin end. Observe que o editor te ajuda a ler o código, né? Essa linha aqui ó, ajuda a entender onde começa esse begin e onde termina. Então esse bloco de código, ou seja, tudo que está dentro desse begin end respeita esse if que está aqui em cima, tá certo? E aqui você tem um if com um operador lógico, com um end. Então, se o caractere é maior que A e menor ou igual a Z, então ele está verificando aqui se esse cara está num range, né? Ou se ele está em caixa baixa, né? Um range das caracteres minúsculos. Aqui você tem um alinhamento, então, por exemplo, if, né? Else if, então, esta condição não sendo satisfeita, ele vai testar essa condição. Se essa condição não está satisfeita, então, finalmente, qualquer que seja a situação, isso é o que vai acontecer. Então, você tem aqui três possibilidades. Esta condição estar satisfeita, essa condição, ou então, se nenhuma delas, essa daqui. E tudo isso daqui pode mudar, por exemplo, com um simples begin end. Porque se eu fizer isso daqui, ó, é claro que aqui você tem não é o exemplo ideal porque você tem um else, né? Mas o begin end ele determina o início e o fim da validade dessa instrução. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, então logo esses caras aqui estão fora desse primeiro end. Né? Então logo eu devo edentá-los corretamente. Né? Você pode fazer isso usando aqui o próprio teclado, né? Mas botão direito aqui, fizer um format, ó, ele já vai ajustar o meu código de acordo. Ou seja, esse cara saiu do escopo aqui desse if. Mas se eu trouxer esse cara aqui para baixo de volta, né? E reformatar, ele passa novamente para o begin end. Simplesmente é um efeito visual. Né? Isso não muda nada se isso tivesse dessa forma aqui, tá certo? Mas facilita, obviamente, a leitura do código. Tá? Então, aqui o básico da utilização dos ifs. Né?